Efésios 5:17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quem é que não quer, né? Todo mundo queria entender a vontade do Senhor. Mas a Bíblia é muito clara sobre a vontade dele, né? A vontade do Senhor, a Bíblia diz que é que ninguém se perca. E para não nos perdermos, ele enviou o Espírito Santo para dar direcionamento para que a gente não se perca, para que todos nós fôssemos salvos. O desejo de Deus é que todos nós fôssemos salvos, mas isso não vai ser possível, né? Porque nem todas as pessoas escolherão obedecer e adorar esse Deus que a gente conhece, né? E aqui está falando para a gente não ser insensato e procurar buscar a vontade de Deus. Lá no Salmo 143:10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Porque a nossa vida é cheia de altos e baixos. Ninguém tem uma vida assim, que não está acontecendo nada. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem problemas. E o Espírito Santo vem colocar plano, facilitar a nossa caminhada aqui nesse mundo. O Espírito Santo é ele que nos ajuda a fazer a vontade do Pai, a fazer a vontade de Deus. Lá em Romanos 12:2 fala: não se encaixe no padrão que o mundo coloca. Qual que é o padrão do mundo? O padrão do mundo não consegue realizar a vontade de Deus, porque o padrão do mundo está cada vez mais, cada dia mais, se distanciando da vontade de Deus. Hoje uma das palavras mais comuns que existem são as palavras, uma das palavras mais assim ouvidas ultimamente é desconstruir. Você precisa se desconstruir, você precisa pensar diferente, você precisa entender as pessoas, precisa ser desconstruído. E o que a gente tem visto é a mulher se desconstruindo como mulher, o homem se desconstruindo como homem e as famílias se desfazendo, se acabando. E nessas desconstruções, nós temos nos afastado do plano original de Deus, de quem nós somos. Porque nessas desconstruções, nós vamos por caminhos onde o nosso sentimento, o que a gente sente de fazer, o que a gente sente de fazer. Desculpa aqui, gente, que eu tive que. Que a gente procura fazer na nossa vida, a gente vai, para sermos desconstruídos nos nossos pensamentos, nós começamos a fazer e a agir de acordo com o nosso sentimento. E a Bíblia diz que o nosso sentimento, o nosso coração, ele é enganoso. Ele não é sábio. E assim, para nós aprendermos a fazer a vontade de Deus e não sermos insensatos, nós precisamos buscar a sabedoria. Nós precisamos buscar o entendimento. Nós precisamos estudar, nós precisamos aprender mais de Deus. Lá em João 21:25 fala que Jesus fez muitas coisas. Fez muito mais coisas do que foi registrado. Aí João fala assim, olha, o mundo inteiro não teria espaço suficiente para os livros que seriam escritos sobre as coisas que Jesus fez. Porque nós temos acesso, hoje nós temos acesso a isso aqui, ó, a Bíblia. E nós precisamos, para entender a vontade de Deus, estudar. Tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo. E tem tantas igrejas buscando avivamento, buscando ser cheios do Espírito Santo. E quando você vê essa busca, todo mundo querendo ser avivado, querendo buscar ser cheio do Espírito Santo, quando você vê o fruto, como que a igreja tem reagido frente ao que tem acontecido na nossa atualidade, como são os comentários nas redes sociais, não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo. Às vezes as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é ficar horas
adorando, horas louvando, horas e horas ali tendo milagre. Se não tiver milagre, o Espírito Santo não estava. Tem que ter. E uma das manifestações, na época lá de Atos, uma das manifestações que o Espírito Santo tinha enchido aquelas pessoas foi o desejo delas de aprender. Foi o desejo delas de estudarem. Você fala, uai, aonde que está isso? Lá em Atos 2,42 fala assim, todos, depois da descida do Espírito Santo, que eles ficaram cheios, e houve aquele monte de pessoas se rendendo a Jesus, à cruz do Calvário, a uma mudança, a um novo entendimento. Lá em Atos 2,42 fala, todos estavam cheios do Espírito Santo e todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Foi a primeira coisa que foi observada, é que eles se dedicavam ao ensino, a aprender, a estudar o ensino dos apóstolos. Aí vinha, eram conhecidos também pela comunhão, pelo partir do pão e a oração. Então, você quer ser guiado para fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você, primeiro aqui, mude o seu entendimento. Você não vai mudar o seu entendimento. Você não vai sair desse padrão em que o mundo está ditando para você. Você não vai sair desse pensamento se você não estudar a Bíblia, se você não ler a Bíblia. Eu vejo pessoas que às vezes falam assim, eu estou com um propósito com Deus. Eu agora vou fazer esse jejum, vou fazer aquele outro jejum. Eu agora estou com um propósito que eu preciso conquistar isso. Pessoas olhando o jejum de uma forma tão equivocada, simplesmente porque não estudam a Bíblia. Não leem, está tudo ali, o jeito certo de fazer jejum, o jeito certo de fazer propósitos para Deus. Então, se você é alguém que quer fazer a vontade de Deus, você precisa buscar, estudar o ensino dos apóstolos, estudar a palavra de Deus. Às vezes você não sabe, a oração ela tem poder, mas ela se torna inútil quando você direciona errado, quando você não entende o que é a oração. Então, para você entender a oração, você precisa estudar a Bíblia. Às vezes, a igreja oferece semanas de adoração, semanas de louvor, e tá ali. O dia que a igreja oferece uma semana de ensino, o povo desaparece. Então, assim, se você quer fazer a vontade de Deus, se você é alguém que se diz cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que você vai querer é aprender de Deus. E você fica tão desejoso em aprender de Deus que você entende a mensagem de Deus sendo dita por uma criança. Você vê Deus falando com você através de uma criança. Você vê Deus falando através de uma pessoa improvável. Tudo você consegue ouvir Deus. Porque você está com tanta sede de entendimento que você quer receber e você está pronto para receber. Então, assim, fazer a vontade de Deus é buscá-lo em primeiro lugar. Como é que você vai buscar Deus em primeiro lugar? Estudando o ensino dos apóstolos, o que os apóstolos têm ensinado, o que a palavra de Deus ensina, o que a Bíblia ensina. Você não vai saber, não vai conhecer a vontade de Deus se você não adquirir sabedoria. Lá em Provérbios 16 fala assim, a sabedoria e o entendimento vale mais do que o ouro e a prata. Porque uma pessoa que ela pode ser rica, pode ter ouro, pode ter prata, se ela não tiver sabedoria e nem entendimento, não adianta de nada. Porque ela não vai ter inteligência suficiente para saber administrar toda essa riqueza. Agora, uma pessoa que ela é sábia e ela possui entendimento, não importa se ela é rica ou se ela é pobre. Ela não passa necessidade porque o conhecimento, a sabedoria, vai direcionar o coração dela para as escolhas certas, para a estratégia certa. E se você é alguém que já encontrou Jesus o Cristo de Nazaré, já se rendeu a Ele, já entregou sua vida para Ele, e você quer sair desse lugar que você se encontra hoje, você precisa buscar primeiro o conselho de Deus. Como que você busca? Lendo a palavra, aprendendo, adquirindo sabedoria, porque nenhum entendimento é mudado, é transformado se não tiver sabedoria, se não tiver entendimento. Então, nessa manhã, você tem o Espírito Santo à sua disposição para guiar seu coração ao entendimento.
o mundo tem apresentado um novo estilo de vida. É muito difícil. As coisas que tá na moda, que todo mundo tá falando, que você tem que ter cuidado com o que você fala. E às vezes a gente fala assim, nesse mundo que a gente é crente, a gente não sabe nem como é que fala. Parece que tudo tá errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo muda, o jeito de pensar, o jeito de falar. A moda muda, os conceitos mudam. Mas Deus não muda. E Deus, se você permitir que Ele derrame a sabedoria dele no seu coração, você vai saber como falar, você vai saber como responder, porque não existe nenhuma lei contra o fruto do Espírito. E só tem o fruto do Espírito quem permite que o Espírito Santo seja derramado e enche o seu coração. Você vai saber falar, você vai saber relacionar com as pessoas sem ofender, sem ferir, e você consegue viver mesmo nesse mundo tão desconstruído, que cada um quer fazer o que bem entende e acaba destruindo a sua própria vida porque não tem um direcionamento daquele que conhece o contexto todo. E muitas vezes nós, como Igreja de Cristo, não temos nenhum desculpa, eu me perdi aqui, eu não consigo olhar os comentários, eu fico querendo responder os comentários. Se alguém puder responder para mim, aí a Janete, se puder responder a Beth para mim, por favor. A Janete é uma amiga querida e ela pode responder isso aí para você, tá bom, Beth? E aí, eu fico querendo responder, querendo falar e acabo me perdendo um pouco, perdão. O que eu quero dizer? Às vezes nós nos sentimos perdidos diante da situação que está no mundo. Por exemplo, as Olimpíadas veio trazer muito isso pra gente. E às vezes nós, como igreja, ficamos assim, sem saber como que a gente fala, que a gente fala a favor, fala contra, tá todo mundo desconstruído. Se permita ser desconstruído por Deus, não pelo entendimento do mundo. E para você poder se encaixar e viver nesse mundo, se você adquirir a sabedoria que vem de Deus, permitir que o Espírito Santo te encha. Aqui o salmista está falando assim, Salmo 143, 10. Ensina-me. Eu preciso aprender como é que eu falo no meu trabalho. Eu preciso aprender como é que eu falo na sociedade. Eu preciso aprender a falar de uma forma onde eu possa manifestar a presença. Imagina, Beth, pode falar, não tem problema. As meninas me ajudam aí. E a gente fica meio perdido. Deixa eu falar, ficamos perdidos porque não temos conhecimento, porque não temos sabedoria. Porque às vezes a gente acha que para ser cheio do Espírito Santo nós precisamos orar horas e começar a louvar, a adorar, a falar línguas, a ter milagres. Mas mais do que isso, em primeiro lugar, nós precisamos adquirir conhecimento, nós precisamos adquirir sabedoria. Davi mesmo falou para Salomão, olha, gasta toda a sua riqueza investe em sabedoria, compre a sabedoria, invista a sabedoria, vai atrás da sabedoria. Oi, Simone, um abraço, querida, obrigada, um abraço para todo mundo do Arraial do Piauí. Um cheiro. Obrigada pela presença aqui. Então, gente, a maneira que nós precisamos de mudar o nosso entendimento, de renovar o nosso entendimento, de estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus e de fazer a vontade do Pai. Esse é o principal. Para você conseguir fazer o que Deus quer que você faça, você precisa ler a Bíblia. Você precisa aprender. Se a sua igreja, onde você souber que tem um curso, onde você souber que tem uma conferência, vai aprender, vai buscar, sabe? Às vezes as pessoas ficam atrás de shows gospel, vamos lá, fulano, o cantor tal vai cantar. Tudo bem, não sou contra essas coisas, não. Mas em nome de Jesus, você precisa entender que para você ter um pensamento renovado, uma mente transformada, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Aqui, em João 21, 25, fala, olha, Deus tem muita coisa para falar com você. Deus tem muita coisa para dizer para a gente. Tem muita coisa. Se fosse escrever tudo o que Jesus fez, o mundo inteiro não caberia os livros que seriam escritos. E nós temos acesso aqui a um resumo. E muitas vezes você está querendo ser transformado no seu entendimento, você está querendo alcançar suas vitórias,
E você ora, e às vezes nada acontece porque está faltando você buscar a sabedoria e o entendimento. Deus tem tanta coisa para dizer para você. A Bíblia, tem um versículo na Bíblia que fala assim, olha, a Bíblia ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. O que isso quer dizer? Você pode ler o Salmo 23 10 vezes. 10 lições diferentes você tira, porque é viva. E daqui 10 anos você vai olhar para o Salmo 23 e o Salmo 23 vai falar com você de uma forma diferente. Por quê? Porque a necessidade que você vai ter daqui 10 anos, a palavra de Deus é viva. Ela está para saciar sua fome, saciar sua sede. Então, gente, nós precisamos deixar de ser insensatos. Por que você diz assim, agora é só Deus? Eu já fiz de tudo, agora é só Deus. Por que você não buscou primeiro? Porque primeiro você tentou ir na força do seu braço? Porque você não tem entendimento, você não tem sabedoria, você não tem conhecimento. A palavra de Deus chama de insensato quem não entende, quem não procura aprender. Você portanto, Efésios 5,17, que é o texto que eu comecei, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Eu sei que você sabe que a vontade do Senhor ela é a melhor para a sua vida. Mas por que você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te escutando? Porque só você que está falando. Você pede, você fala. Você vai ler a Bíblia, você fica com sono e dorme. Você lê um versículo só, você acha que tá bom, já vi meu ticket, já escutei, já fiz minha parte hoje. Eu vou dizer para vocês. Eu tinha sono quando eu ia ler a Bíblia ou qualquer livro. A Bíblia parece que dava mais sono ainda. Mas eu aprendi que quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo, quanto mais eu ouço, sabe, eu procuro aprender a ouvir pregadores, ouvir mensagens, cursos, a fazer, a aprender, ler a Bíblia. E eu ainda tenho, além dessa Bíblia aqui que eu tenho uma no celular que eu gosto de ler, e tem outras que, por exemplo, eu vou para academia. Vocês podem até achar que, Fernanda Carola, mas eu estou aprendendo, eu estou adquirindo sabedoria. E quem anda comigo de perto sabe que tem situações que uma pessoa comum não sairia tão fácil como eu saí e como eu estou saindo. Porque eu entendi que eu preciso buscar ele primeiro. E eu fiz isso e faço isso. Vou para academia, eu coloco a Bíblia, eu fico escutando a Bíblia, ou podcasts, ou às vezes música, né? Mas eu preciso entender que eu tenho que aprender de Deus. Aqui, quando João diz assim, olha, Jesus fez muitas outras coisas, João 21, 25, pode ler lá. Se fosse escrever os livros de todas as coisas que Jesus fez, o mundo inteiro não caberia esses livros. Não tinha espaço suficiente para caber esses livros. Vocês entendem tanta coisa que Deus tem para falar com você? Deus quer falar com você. Deus quer dar sabedoria para você. Se você não buscar sabedoria em Deus, buscar Ele em primeiro lugar, entender que o Espírito Santo é que vai dar para você o que você precisa para responder às pessoas. Porque a Bíblia fala assim, olha, estejam preparados para responder às pessoas quando elas perguntarem para você a razão da sua fé. Se você não estudar a Bíblia, se você não deixar o Espírito Santo de Deus derramar sabedoria e conhecimento através de uma busca por sabedoria da sua parte, você vai responder para as pessoas quando questionarem da sua fé o que o pastor fulano de tal fala, o que o influencer fala. Não estou falando que eles falam errado, mas você pode falar algo seu, algo que Deus falou com você, e o que o Espírito Santo derrama sobre você é o fruto dele. E o fruto dele, a Bíblia diz que não existe nenhuma lei que é contra. Não existe nenhum lugar que não possa receber, entender e acatar o que o Espírito Santo fala. Porque ele não fala acusando, não fala, ele fala transformando, trazendo vida. Você quer ser essa pessoa que faz a vontade de Deus, que leva vida para os ambientes, que leva esperança para as pessoas? Você precisa adquirir sabedoria,
conhecimento. Vai ver lá Atos dos Apóstolos, quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, as pessoas só lembram da parte que teve língua de fogo, teve cura, teve não sei o quê. A parte que fala que eles perseveravam no ensino, no estudo, essa parte ninguém fala. Então, em nome de Jesus o Cristo de Nazaré, persevere, busque em ler a palavra de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus para sua vida? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas você precisa mudar seu jeito de pensar. Quantas vezes você fica teimando num lugar, as pessoas não podem falar nada para você. Ninguém pode te fazer nenhuma crítica, ninguém pode falar que você está errado em nada. Tudo você se arma, tudo você se ofende. Você precisa mudar seu entendimento. E seu entendimento só vai ser transformado se você estudar a Bíblia. Se você ler a Bíblia, perseverar no ensino dos apóstolos. Porque o Espírito Santo te dá humildade para ouvir uma crítica, para ouvir para ver alguém debochar de você sem se sentir ofendido. Porque a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela aprende o tempo inteiro. Até com quem aponta o dedo e trata ela mal e fala mal dela e fala que ela está errada. A pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, naquele momento ela tem um aprendizado. Ela adquire sabedoria. Então, em nome de Jesus, Atos 2:42, todos se dedicavam ao ensino. E também na comunhão. E também na oração e no partir do pão. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Se você quer fazer a vontade de Deus, adquira sabedoria, adquira conhecimento na palavra dele. Ele tem muita coisa para dizer para mim e para você. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, porque quantas vezes nós queremos ter as sensações, os sentimentos de estar fazendo tua vontade, de estar cheio do Espírito Santo, mas queremos só pedaços desse ser cheio, não queremos o Senhor por inteiro. Não temos lido a tua palavra, não temos ouvido a tua palavra, não temos buscado o aprender do Senhor. Temos buscado do nosso jeito, fazer do nosso jeito, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente sente que está certo. Mas nós queremos fazer a tua vontade. Espírito Santo, assim como o Senhor fez com o salmista, guiou por um caminho reto, ensinou como andar por um caminho plano. Ajude-nos, Senhor, a adquirir esse conhecimento. Espírito Santo de Deus, bondoso Espírito Santo de Deus, nos guie por uma estrada reta, por um caminho reto. Estamos cansados de tanto cair, de andar em terrenos tão esburacados, Senhor, que tem trazido tanta dor para nós. Nos ajude a andar acima das circunstâncias, além das situações, porque o Senhor conhece todo o contexto. Nós só conseguimos ver a aparência, mas o Senhor vê corações. Então, nos ajude a andar de forma em que nós façamos a tua vontade, nos ajude a te conhecer melhor, para entender melhor o mundo que nós vivemos, porque tudo pode mudar. Mas o Senhor esteve em todas as épocas, em todas as eras, e o Senhor é o mesmo. O Senhor é o único que sabe nos dizer como que a gente tem que viver nesse novo tempo. Nesse novo tempo onde as pessoas estão sendo desconstruídas, mas também estão sendo mortas por essa desconstrução. Vazias, deprimidas, ansiosas. Nos ajude a ser luz neste lugar. Em nome de Jesus, e agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.